Você já entrou em um necrotério à noite? Parece uma pergunta estranha, eu sei, mas é algo que nunca sai da minha cabeça desde que passei por aquela experiência. Eu trabalhava como segurança em um hospital antigo, daqueles que parecem ter saído de um filme de terror. O prédio tinha mais de 100 anos e o necrotério ficava no subsolo, praticamente intocado desde os dias em que o hospital foi inaugurado. Minha rotina era tranquila, até aquela noite. Eu estava de plantão e, como sempre, fazia minha ronda habitual. O hospital estava silencioso, com apenas o som ocasional de um monitor cardíaco ou de um telefone tocando ao longe. Quando cheguei perto do elevador que dava acesso ao subsolo, algo estranho aconteceu. O painel do elevador, que costumava estar apagado, começou a piscar freneticamente. As luzes do corredor também começaram a oscilar, quase como se estivessem sendo controladas por alguma força invisível. Naquela hora, eu senti um frio na espinha, mas achei que era só um problema elétrico. Resolvi descer até o necrotério para verificar, afinal, era parte do meu trabalho. Quando as portas do elevador se abriram, o ar frio e úmido do subsolo me atingiu como uma onda. A luz dentro do elevador estava fraca, piscando ocasionalmente. A sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa à medida que eu avançava pelo corredor. Quando cheguei à porta do necrotério, hesitei. Algo dentro de mim dizia para não entrar, mas meu dever me obrigava a continuar. Abri a porta e a escuridão me envolveu. A única fonte de luz vinha das janelas pequenas e empoeiradas no topo das paredes, onde a lua cheia projetava sombras longas e sinistras pelo ambiente. Os corpos estavam cobertos por lençóis brancos, alinhados em macas metálicas. O som dos meus passos ecoava pelo espaço vazio, cada batida do meu coração parecia reverberar nas paredes, e foi então que eu vi. Uma das macas estava vazia. O lençol, que deveria cobrir o corpo, estava no chão, como se alguém o tivesse puxado com pressa. Eu sabia que ninguém havia entrado ali antes de mim. As câmeras não mostravam nenhuma movimentação. De repente, uma das lâmpadas começou a piscar, e no clarão eu vi algo que me fez congelar. Uma sombra se movendo, lenta e furtiva, passando de uma maca para outra. Não era uma pessoa, disso eu tinha certeza. Era algo além de humano. Tentei recuar, mas meus pés pareciam colados ao chão. O som de algo arrastando pelo chão ecoava pelo necrotério, se aproximando de mim. Finalmente a lâmpada queimou de vez, mergulhando o lugar na mais profunda escuridão. No silêncio que se seguiu, eu ouvi uma respiração pesada, como se alguém estivesse ao meu lado. A sensação de uma mão gelada tocando meu ombro me fez gritar, mas o som foi abafado pela escuridão que me envolvia. Eu pedi demissão no dia seguinte. Não queria nem passar para pegar meus pertences. Deixei tudo para trás. Mas mesmo longe daquele hospital, o que aconteceu lá continuou me assombrando. Eu mal conseguia dormir, e quando finalmente pegava no sono, era invadido por pesadelos. Sempre o mesmo sonho. Eu estava de volta ao necrotério, preso na escuridão, com aquela presença se aproximando cada vez mais perto. Minha vida começou a desmoronar. Eu evitava falar sobre o que aconteceu, mas a verdade é que isso estava me destruindo por dentro. Me afastei de amigos, perdi o interesse em tudo. Passava dias trancado em casa, sentindo que algo estava constantemente me observando. Até que um dia, decidi que precisava entender o que realmente aconteceu. Eu sabia que não conseguiria voltar ao hospital, então comecei a pesquisar sobre o lugar. Descobri que, anos antes, o necrotério havia sido palco de eventos estranhos. Havia relatos de funcionários que ouviam vozes, viam sombras e sentiam presenças estranhas, mas tudo sempre foi abafado pela administração, que não queria má publicidade. Foi então que me deparei com uma história específica, algo que me fez entender, ou pelo menos tentar, o que estava acontecendo. Décadas atrás, um médico do hospital, obcecado por encontrar uma maneira de enganar a morte, começou a fazer experimentos com os corpos no necrotério. Ele acreditava que poderia trazer os mortos de volta à vida, e para isso realizava rituais sombrios e impensáveis. O problema
é que, em vez de trazer as almas de volta ao corpo, ele acabou liberando algo que não deveria estar lá. O médico foi encontrado morto no necrotério, em circunstâncias misteriosas, e os experimentos foram silenciados, escondidos como uma lenda urbana. Mas os relatos de eventos sobrenaturais continuaram, até que o hospital quase foi fechado. Eles reformaram algumas partes, mas o necrotério, aquele lugar amaldiçoado, foi deixado intacto. Quanto mais eu lia, mais eu entendia que aquilo que senti naquela noite não era apenas fruto da minha imaginação. Eu havia, de alguma forma, cruzado o caminho de algo muito antigo e muito sombrio. E esse algo não estava disposto a me deixar ir tão facilmente. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente ruins. As sensações que eu sentia à noite começaram a se manifestar durante o dia. Eu podia sentir a presença em cada canto da minha casa. Sombras movendo-se fora do meu campo de visão. Sussurros quase inaudíveis que pareciam vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Tentei de tudo, desde acender velas até chamar um padre para benzer o lugar, mas nada adiantava. O ápice foi quando acordei certa noite e senti o ar gelado ao meu redor, como se estivesse de volta ao necrotério. E ali, no canto do meu quarto, eu vi. Aquela sombra, a mesma que eu tinha visto na noite no hospital, estava ali, se aproximando lentamente de mim. Eu queria gritar, mas minha voz parecia estar presa na garganta. Ela se aproximava, cada vez mais perto, e eu sabia que dessa vez não haveria escapatória. Quando finalmente a sombra estava a poucos centímetros de mim, a luz do meu abajur piscou e, por uma fração de segundo, vi seu rosto. Um rosto sem traços definidos, mas com olhos vazios e profundos, como se fossem abismos que poderiam me engolir a qualquer momento. A sombra estendeu uma mão para mim, e o toque gelado fez meu coração quase parar. Tudo ficou escuro. Acordei na manhã seguinte no chão do meu quarto, suado e tremendo. Eu sabia que algo havia mudado, que a sombra havia me marcado de alguma forma. Desde aquele dia, meu reflexo no espelho parecia diferente, como se algo estivesse errado comigo, mas eu não conseguia identificar o que era. Eu sabia que aquilo não acabaria até que eu voltasse ao necrotério e encarasse o que quer que fosse. Mesmo com medo, eu sabia que não tinha escolha. O hospital estava fechado para reformas, mas eu tinha uma chave reserva, daquelas que todo segurança ganha. Naquela mesma noite, tomei coragem, peguei minha lanterna e fui até lá. Ao chegar, o hospital estava deserto, ainda mais assustador do que eu lembrava. Desci até o subsolo e o ar gelado me envolveu novamente. A porta do necrotério estava entreaberta, como se estivesse me esperando. Quando entrei, o cheiro de mofo e morte me envolveu, e eu sabia que a sombra estava ali, à espreita. Fechei os olhos e comecei a sussurrar as palavras que li em um dos diários do médico, aquelas que ele usava nos rituais. Não sei o que esperava que acontecesse, mas senti a atmosfera mudar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Quando abri os olhos, a sombra estava ali, mas dessa vez ela não se moveu. Ficou parada, me observando. Com as palavras ainda na ponta da língua, eu gritei para a sombra: "O que você quer? Por que está me assombrando?" O silêncio foi quebrado pelo som de algo se arrastando, e então, como em um pesadelo, a sombra se dissipou no ar, deixando apenas o vazio atrás de si. Senti o peso que estava em meus ombros diminuir. O necrotério parecia normal, mas eu sabia que aquilo não era o fim. A sombra poderia ter ido embora, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Eu saí do hospital naquela noite, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Eu sabia que, mesmo longe do necrotério, algo sempre estaria à minha espreita, à espera de uma brecha para voltar. Talvez fosse o preço por ter me envolvido com o que não devia. Desde então, tenho evitado lugares escuros, evito pensar demais naquilo que aconteceu. Mas, no fundo, eu sei que é só uma questão de tempo até que a sombra me encontre novamente. E quando isso acontecer, temo que desta vez não haverá escapatória. De alguma forma,
consegui me mover e correr para fora do necrotério. Quando alcancei o elevador, as portas se fecharam automaticamente, me deixando para trás. Não olhei para trás, nem tentei novamente. Subi as escadas o mais rápido que pude e saí do hospital, sem nunca mais voltar. Ninguém acreditou na minha história. Me disseram que eu estava cansado, que minha mente estava pregando peças, mas eu sei o que vi, o que senti. Algo naquele necrotério não pertencia a este mundo, e às vezes, durante a noite, ainda posso sentir aquela mão gelada no meu ombro, me lembrando que eu nunca deveria ter entrado lá. Depois daquela noite, tentei seguir em frente, viver minha vida normalmente, mas a verdade é que nunca consegui. A sensação de que algo me observava, de que a sombra estava sempre por perto, não me deixava em paz. Tentei me ocupar, encontrar um novo emprego, mas cada vez que a noite caía, o medo voltava com força total. Meus amigos perceberam a mudança em mim. Eu estava mais quieto, evitava sair de casa. Minhas olheiras eram profundas, fruto das noites mal dormidas. Eles tentaram ajudar, sugeriram que eu procurasse um terapeuta, mas eu sabia que o que eu vivia ia além de qualquer explicação racional. Eu estava marcado, e nada do que eu fizesse mudaria isso. Até que, um dia, recebi uma visita inesperada. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma expressão cansada. Ele me disse que havia ouvido falar do que aconteceu no necrotério, que sabia sobre a sombra e sobre os rituais do médico. Ele também havia trabalhado no hospital há muitos anos, e assim como eu, havia sido assombrado por aquela presença. Ele me contou que o médico, em sua obsessão, não havia apenas liberado uma entidade, mas criado um vínculo entre ela e os que ousavam entrar em seu território. Era por isso que a sombra continuava me perseguindo. A única maneira de quebrar esse vínculo seria retornar ao lugar onde tudo começou e desfazer o que foi feito. Relutante, mas sem alternativas, aceitei a ajuda dele. Marcamos de nos encontrar no hospital naquela mesma noite. Eu estava apavorado, mas sabia que essa era a única maneira de tentar recuperar minha vida. Quando chegamos ao hospital, o ambiente estava ainda mais sombrio. O homem me guiou até o necrotério com uma determinação que eu invejava. Ele carregava uma pequena bolsa de couro, de onde tirou velas negras, um punhal e um livro antigo, com páginas amareladas e desgastadas pelo tempo. Ele me instruiu a acender as velas em cada canto da sala, formando um círculo ao redor da maca vazia, onde eu havia visto a sombra pela primeira vez. Enquanto eu fazia isso, ele começou a recitar palavras em uma língua que eu não reconhecia. O ar no necrotério ficou pesado novamente, e uma brisa fria varreu o lugar, como se algo estivesse se aproximando. A sombra surgiu de novo, mas dessa vez ela parecia mais sólida, mais real. Eu podia ver os contornos dela, quase como se estivesse ganhando forma humana. O homem continuou a recitar as palavras do livro, sua voz ficando cada vez mais alta e firme. De repente, a sombra parou, como se estivesse presa dentro do círculo de velas. O homem me disse para pegar o punhal e cortar minha palma, deixando meu sangue pingar no centro do círculo. Com medo, mas determinado, fiz o que ele pediu. Assim que o sangue tocou o chão, a sombra se agitou, como se estivesse sendo consumida por algo invisível. O necrotério começou a tremer, e um grito agudo, quase ensurdecedor, ecoou pelo lugar. Eu queria fugir, mas não conseguia me mover. O homem continuava a recitar as palavras, seu tom autoritário. A sombra se contorceu, ficou mais fraca, até que, em um último grito de agonia, ela desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio. O homem parou de recitar, suas mãos tremendo. Ele me olhou com olhos cansados, mas havia um alívio em sua expressão. "Está feito", ele disse. O vínculo foi quebrado. De alguma forma, eu soube que ele estava certo. O peso que eu sentia constantemente havia sumido. A sensação de estar sendo observado, de ter algo à minha espreita, desapareceu. Saímos do hospital naquela noite e nunca mais voltei. A sombra havia sido derrotada, mas o que passei deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer.
O homem me disse para seguir com minha vida, para tentar encontrar a paz que eu tanto procurava. E foi o que tentei fazer. Nunca mais ouvi falar dele e, sinceramente, prefiro assim. Não quero mais pensar naquele necrotério, na sombra ou no que aconteceu. Algumas coisas são melhores quando esquecidas. Mas às vezes, em noites de lua cheia, quando as sombras se alongam pelas paredes e o silêncio da noite é profundo, ainda sinto uma presença, uma lembrança daquilo que enfrentei. E me pergunto se realmente acabou, ou se um dia aquela sombra voltará para terminar o que começou. Espero que, se esse dia chegar, eu esteja longe o suficiente para nunca saber. Vou te contar uma história que me arrepia até hoje, uma daquelas que você preferia nunca ter ouvido, mas se você está pronto para se encher de calafrios, aqui vai. Era meu primeiro dia como assistente de um legista num necrotério de uma pequena cidade. Eu era jovem, inexperiente e tinha aquela coragem boba de quem acha que já viu de tudo. O necrotério ficava em um prédio velho e desgastado, escondido na periferia, longe dos olhares curiosos. Diziam que ali era onde os casos mais estranhos eram tratados, mas até então eu achava que era só conversa de gente supersticiosa. Naquela noite, eu e o legista, o Dr. Carvalho, fomos chamados para receber um corpo encontrado nas margens do rio que cortava a cidade. O corpo estava em um estado de decomposição avançada, o que não era incomum, dado o tempo que aparentemente ficou submerso. A cena já era perturbadora por si só, mas o pior ainda estava por vir. Quando o trouxemos para a mesa de exame, algo parecia errado. Não eram só os sinais típicos de uma morte por afogamento. Havia marcas estranhas na pele, como se o corpo tivesse sido mordido. Mas não era mordida de animal. As marcas eram humanamente impossíveis, dentes que não correspondiam a nenhuma criatura conhecida. Dr. Carvalho, sempre cético, tentou manter a calma, mas eu vi o nervosismo em seus olhos. Ele começou a dissecar o corpo, e foi aí que tudo ficou realmente bizarro. Ao abrir o tórax, algo inusitado aconteceu. De dentro do corpo saiu um líquido escuro, viscoso, e um cheiro insuportável tomou conta da sala. Não era só o odor da morte. Era algo podre, doentio, como se aquela coisa estivesse fermentando por dentro. Enquanto o legista examinava o conteúdo, ele parou subitamente e recuou. Dentro da cavidade torácica, em meio ao que deveria ser apenas carne decomposta, havia movimento, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Ele pegou um instrumento cirúrgico e cutucou o que parecia ser uma bolha no tecido. Foi quando a bolha explodiu, liberando dezenas de pequenas criaturas, uma espécie de vermes, mas muito mais horríveis. Tinham a pele translúcida e dentro delas era possível ver algo se contorcendo. Alguns pareciam ter pequenos dentes, outros não. Mas o mais aterrorizante era que, conforme saíam, essas criaturas começavam a se arrastar na direção dos nossos pés. O pânico tomou conta. Dr. Carvalho tentou esmagá-las, mas eram rápidas, escorregadias e pareciam se multiplicar ao menor toque. Eu, em puro terror, joguei tudo no chão e corri em direção à porta, mas ela não abria. Estávamos trancados naquele pesadelo. O legista começou a gritar, algo que eu nunca esperaria de um homem tão experiente. As criaturas começaram a subir por suas pernas, mordendo e se agarrando à sua pele. O grito de dor dele era horrível, desesperado. Eu tentei afastá-las com o que encontrei pela frente, mas parecia inútil. Finalmente, num golpe de sorte, ou desespero, consegui destrancar a porta e sair. Mas quando olhei para trás, o que vi me assombrou para sempre. O Dr. Carvalho caído no chão, coberto por aquelas coisas, sua pele sendo devorada e, o pior, seu rosto deformado, uma expressão de pavor absoluto enquanto as criaturas entravam por sua boca, nariz e ouvidos. Eu corri, gritando por ajuda, mas quando finalmente consegui encontrar alguém e voltamos ao necrotério, tudo estava normal. O corpo estava na mesa, sem sinal das criaturas, e o Dr. Carvalho, morto. Parecia que ele havia morrido de um ataque cardíaco, mas eu sabia que não era isso.
Ninguém acreditou na minha história, claro. O necrotério foi fechado temporariamente, a morte do legista foi arquivada como um ataque fulminante do coração, e eu fui mandado para uma licença médica que se transformou em aposentadoria por invalidez. Mas eu sei o que vi, e desde então, carrego comigo a certeza de que aquilo que saiu daquele corpo ainda está por aí, escondido em algum canto escuro, esperando a próxima oportunidade de se alimentar. E toda vez que fecho os olhos, volto para aquele necrotério, para aquele momento, e me pergunto quantas mais dessas coisas estão escondidas por aí, esperando para serem descobertas ou liberadas. Depois daquela noite, eu não conseguia mais viver como antes. A experiência no necrotério se repetia na minha mente como um filme de horror, sempre me atormentando nos momentos em que eu tentava dormir. As imagens das criaturas, da expressão de terror no rosto do Dr. Carvalho, tudo isso estava gravado em minha memória de um jeito que me parecia impossível de apagar. Eu me mudei para uma cidade diferente, tentando começar de novo, mas o medo me seguiu. Acordava no meio da noite, suando frio, certo de que aquelas coisas estavam rastejando pelo chão do meu quarto, esperando o momento certo para me atacar. Cheguei ao ponto de empurrar a cama para o centro do quarto, longe das paredes, e dormir com as luzes acesas, mas isso só me deixava mais exausto e paranoico. Fui atrás de respostas, tentando entender o que havia acontecido naquela noite. Pesquisei sobre parasitas, doenças, qualquer coisa que pudesse explicar aquelas criaturas, mas nada fazia sentido. Tudo o que encontrei eram lendas urbanas, histórias antigas de necrotérios assombrados e rituais macabros. Nada que fosse realmente científico, nada que pudesse me oferecer uma explicação lógica. Então, comecei a acreditar que talvez o necrotério fosse mais do que apenas um lugar para armazenar os mortos. Talvez, de alguma forma, ele fosse um portal, uma espécie de conexão com algo que nós, humanos, não deveríamos ter tocado. E talvez o Dr. Carvalho, em sua busca por respostas científicas, tenha acidentalmente aberto essa porta. Minhas investigações me levaram de volta à cidade onde tudo aconteceu. Havia rumores de que o necrotério seria demolido, o que me fez ter um misto de alívio e preocupação. E se, ao destruir o prédio, as criaturas fossem liberadas? Ou pior, e se houvesse mais delas escondidas ali, esperando para serem despertadas? Tomei uma decisão que até hoje questiono. Eu precisava voltar ao necrotério, ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Eu não podia continuar vivendo com essa sombra pairando sobre mim, sem saber se aquelas coisas ainda estavam lá, ou se eu era apenas uma vítima de minha própria mente deteriorada. Quando cheguei à cidade, percebi que o lugar havia mudado. O necrotério estava cercado por tapumes de metal. Os sinais da demolição iminente estavam por toda parte. No entanto, ao conversar com alguns moradores locais, ouvi histórias sobre trabalhadores que se recusavam a entrar no prédio à noite, afirmando ter visto sombras se movendo e ouvido sussurros que pareciam vir das paredes. Esperei até o final da tarde, quando os operários foram embora. Saltei a cerca e entrei no prédio. A sensação de déjà-vu foi imediata. O ar dentro do necrotério estava parado, pesado, como se o tempo tivesse congelado desde a última vez que estive ali. A luz do entardecer entrava pelas janelas sujas, projetando sombras longas e sinistras. O caminho até a sala onde tudo aconteceu era um pesadelo de memórias. Cada passo ecoava pelas paredes vazias, aumentando a sensação de que eu não estava sozinho. Quando cheguei à sala, o cenário era quase idêntico àquele que eu deixei para trás. A mesa de dissecação, as gavetas de cadáveres, tudo estava do mesmo jeito, como se o tempo não tivesse tocado aquele lugar. Eu acendi a lanterna, apesar da luz ainda fraca do sol que penetrava no local, e comecei a investigar, buscando qualquer sinal das criaturas. O ar estava pesado, e eu mal conseguia respirar, meu coração batendo rápido. A sensação de que algo estava à espreita crescia a cada segundo. De repente, um som familiar cortou o silêncio. Aquele mesmo som de algo viscoso se movendo que eu havia ouvido antes. Meu sangue gelou. Eu girei a lanterna na direção do som e o vi.
Um pequeno buraco na parede de onde uma daquelas coisas começou a emergir. Era exatamente como eu lembrava, só que agora parecia maior, mais grotesca, como se tivesse evoluído. Antes que eu pudesse reagir, mais criaturas começaram a sair de fendas nas paredes, do chão, até mesmo das gavetas onde os corpos eram armazenados. Elas se moviam de maneira coordenada, como se tivessem um único propósito, e esse propósito era eu. Eu recuei, tentando desesperadamente pensar em uma saída. As criaturas me cercaram, bloqueando o caminho para a porta. Comecei a esmagá-las com o que tinha em mãos, mas elas eram infinitas, uma praga que se espalhava por toda parte. O cheiro podre que eu havia sentido antes retornou com força total, me fazendo quase vomitar. Foi então que ouvi um som de rasgo, como tecido sendo dilacerado. Virei a cabeça e vi algo que me deixou sem palavras. As sombras, as próprias sombras nas paredes, começaram a se mover, a se esticar, tomando formas humanoides, como se estivessem ganhando vida. As criaturas e as sombras estavam conectadas de alguma forma. Eu sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Corri em direção à janela, jogando meu corpo contra o vidro, que se estilhaçou ao meu redor. Caí do lado de fora, me cortando nas bordas afiadas, mas não me importei. Eu só queria escapar daquele pesadelo. Levantei-me, ensanguentado e exausto, e olhei para trás, para o necrotério. As sombras estavam lá, observando-me através da janela quebrada, como se estivessem esperando que eu voltasse. Saí correndo sem olhar para trás, e até hoje, a imagem daquelas sombras e das criaturas me persegue. O necrotério foi demolido na semana seguinte, mas eu sei que isso não foi o fim. Aquelas coisas, aquelas sombras, ainda estão por aí, em algum lugar, esperando para serem libertadas novamente. E eu sei que nunca estarei realmente a salvo. Elas me marcaram, assim como marcaram o Dr. Carvalho, e algum dia, de alguma forma, elas voltarão para me buscar. E quando isso acontecer, não haverá escapatória. Depois daquele dia, voltei para minha vida, mas nada mais foi o mesmo. Mesmo com o necrotério demolido, a sensação de que aquelas criaturas e sombras ainda me espreitavam nunca desapareceu. Eu me mudei para longe, tentando escapar do passado, mas o que vivi naquele necrotério me seguia como uma sombra própria, uma marca invisível gravada na minha alma. As noites eram as piores. O sono, quando vinha, era perturbado por pesadelos terríveis. Em meus sonhos, eu me via novamente naquela sala fria, cercado pelas criaturas, com as sombras se aproximando cada vez mais. Acordava suando, com o coração disparado, e levava horas para me acalmar, se é que conseguia. Às vezes, eu jurava ver as sombras se movendo pelas paredes do meu quarto, tão reais quanto naquela noite no necrotério. Comecei a perceber que não era só eu que estava sendo afetado. Onde quer que eu fosse, coisas estranhas começavam a acontecer. Luzes piscavam sem motivo, objetos mudavam de lugar, e uma sensação constante de ser observado me perseguia. Era como se eu tivesse trazido algo comigo, como se aquela maldição do necrotério estivesse agora ligada a mim. Foi quando as coisas começaram a piorar que eu soube que precisava fazer algo. As sombras começaram a se manifestar de maneiras mais físicas. Eu as via claramente, se movendo nos cantos da minha visão, e às vezes sentia um toque gelado na minha pele, como se alguma coisa estivesse tentando me puxar de volta para aquele lugar. Desesperado, busquei ajuda em todos os lugares que pude imaginar. Religiosos, ocultistas, qualquer um que pudesse ter uma resposta. Mas tudo o que consegui foram olhares céticos ou conselhos que não faziam diferença. Eu estava sozinho nisso. Até que, numa noite particularmente sombria, recebi uma visita inesperada. Um homem que eu nunca tinha visto antes apareceu na minha porta. Ele tinha uma aparência severa, com marcas de idade e olhos que pareciam ter visto coisas que ninguém deveria ver. Sem dizer uma palavra, ele entrou, como se soubesse exatamente o que eu estava enfrentando. "Eu sei o que você carrega", ele disse, quebrando o silêncio. "Você trouxe algo de volta daquele necrotério.
algo que não pertence a este mundo. Eu não consegui responder, meu medo e desespero me calando. Ele continuou: essas coisas, essas sombras, estão conectadas a você agora, mas há uma maneira de romper essa ligação. Ele me explicou que para me libertar, eu precisaria enfrentar a fonte desse mal de uma vez por todas. Ele tinha um antigo ritual, algo perigoso e quase esquecido, que poderia banir as sombras para sempre. Mas o custo era alto. Eu teria que retornar ao local onde tudo começou, ao terreno onde o necrotério foi demolido, e encarar aquelas criaturas mais uma vez. Sabia que não tinha outra escolha. Se não fizesse isso, as sombras continuariam a me perseguir até que finalmente me consumissem. E talvez, só talvez, isso pudesse impedir que elas assombrassem outros. Naquela noite, o homem me conduziu até o antigo terreno do necrotério. O lugar agora era apenas uma extensão vazia de terra, mas o ar ainda estava impregnado com uma sensação de maldade, como se o próprio solo estivesse corrompido. Ele desenhou símbolos no chão ao meu redor, formando um círculo, e acendeu velas em cada ponto cardial. Eu estava no centro, sozinho, com o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. O homem começou a recitar palavras em uma língua que eu não compreendia, e enquanto ele falava, o ar ao meu redor começou a se agitar. As sombras emergiram, primeiro lentamente, como se estivessem sendo chamadas. Elas se formaram nas extremidades do círculo, hesitando como se soubessem que algo estava diferente. Mas então, como uma torrente, elas avançaram. As velas piscaram e quase se apagaram, mas o círculo parecia conter as sombras, mantendo-as afastadas. Eu, no entanto, senti uma força esmagadora tentando me puxar para fora da proteção, como se estivesse tentando me arrancar do mundo dos vivos. O homem continuou a recitar o ritual, sua voz ficando cada vez mais alta e desesperada. As sombras se contorciam, como se estivessem sendo rasgadas de onde pertenciam, forçadas a retornar ao abismo de onde vieram. O ar ao meu redor se tornou pesado, e então, com um grito que parecia vir das próprias profundezas da terra, as sombras começaram a dissipar. O círculo brilhou intensamente, e as sombras se desfizeram em uma névoa escura que rapidamente se dispersou no vento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sombras tinham desaparecido, e pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia mais leve, como se uma maldição tivesse sido finalmente quebrada. O homem caiu de joelhos, exausto, e eu soube que aquilo tinha funcionado, mas também percebi que ele tinha pago um preço alto pelo ritual. Quando o ajudei a se levantar, ele apenas sorriu tristemente e disse: "Está feito. Elas não voltarão mais." Ele foi embora naquela noite, sem dar mais explicações. Eu nunca mais o vi, mas senti uma gratidão imensa por ele ter me ajudado a enfrentar aquilo. Com o tempo, as lembranças daquela noite no necrotério começaram a desvanecer. As sombras não me perseguiram mais, e finalmente consegui dormir em paz. Mas às vezes, em noites de lua nova, quando o mundo parece mais escuro do que o normal, eu ainda sinto um arrepio na espinha, como se as sombras estivessem esperando uma nova oportunidade de emergir. E nesses momentos, eu me lembro do sacrifício feito para selá-las e espero que o que fizemos tenha sido o suficiente para mantê-las afastadas para sempre. Essa é uma história que eu nunca contei a ninguém. Uma história que me assombra até hoje e que, se você tiver coragem de ouvir, vai entender o motivo. Tudo começou quando fui contratado como zelador noturno em um necrotério antigo, em uma pequena cidade do interior. O prédio já era assustador por si só, com suas paredes de pedra fria e corredores estreitos que pareciam se estender para sempre. O lugar tinha uma reputação, mas eu precisava do emprego. Então ignorei os avisos dos poucos moradores que se atreviam a falar sobre o que acontecia ali. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Era um trabalho solitário, mas isso não me incomodava. Pelo menos, não no início. Minha única tarefa era garantir que tudo estivesse em ordem.
trancar as portas, apagar as luzes, verificar os corpos. Sim, os corpos. Havia algo profundamente inquietante em caminhar entre aquelas gavetas de aço, sabendo que, dentro de cada uma, havia alguém que um dia esteve vivo. Na primeira semana, tudo parecia normal. As luzes piscavam de vez em quando, o que eu atribuía à fiação velha. Havia um silêncio pesado no ar, interrompido apenas pelo ocasional gotejar de uma torneira mal fechada ou o barulho distante do vento lá fora. Mas, na segunda semana, comecei a perceber que algo estava errado. Eu estava fazendo minha ronda habitual quando ouvi um som, algo que não deveria estar ali. Era um sussurro, baixo e indistinto, vindo de algum lugar dentro do necrotério. Parei, tentando ouvir melhor, mas o som desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Pensei que estava imaginando coisas, mas, nos dias que se seguiram, os sussurros se tornaram mais frequentes. Eles vinham de diferentes partes do necrotério, sempre distantes, sempre fora do meu alcance. Comecei a ficar paranoico, olhando por cima do ombro a cada passo que dava. Mas foi na terceira semana que tudo mudou, e eu percebi que não estava sozinho naquele prédio. Era uma noite particularmente fria. O vento uivava lá fora, e o necrotério parecia mais escuro do que o normal. Eu estava passando pela sala de dissecação quando o sussurro voltou, mas dessa vez estava claro. Parecia uma voz, mas não de uma pessoa viva. Era como se as paredes do necrotério estivessem falando, revelando segredos que deveriam permanecer enterrados. Fui atraído para dentro da sala de dissecação, como se algo me puxasse para lá. Quando entrei, as luzes piscaram novamente, e por um breve momento, vi algo que me fez congelar de medo. Um dos corpos, que deveria estar coberto por um lençol, estava sentado na mesa de aço, com os olhos abertos e fixos em mim. Eu gritei, recuando, e no instante seguinte, as luzes voltaram ao normal. O corpo estava deitado, como deveria estar, o lençol cobrindo-o completamente. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que não estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas estranhas. As gavetas das câmaras mortuárias estavam abertas, mesmo depois de eu ter certeza de que as tinha fechado. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, e os sussurros, eles se tornaram palavras. Palavras que eu não entendia, mas que preenchiam o ar com um frio paralisante. Decidi que não podia mais continuar naquele lugar. Era perigoso, doentio. Algo estava errado com aquele necrotério, algo além da compreensão humana. Na minha última noite de trabalho, algo aconteceu que confirmou todos os meus medos. Eu estava na sala de autópsia, verificando as ferramentas antes de apagar as luzes. Foi quando ouvi passos pesados, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Corri para o corredor principal, mas não havia ninguém. No entanto, os passos continuaram, cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Eles não pareciam vir de um ser humano. Então, de repente, as luzes se apagaram completamente, me mergulhando em uma escuridão total. O som dos passos cessou, substituído por uma risada baixa e rouca que reverberava pelas paredes. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de me mover. Quando as luzes finalmente voltaram, o corredor estava vazio, mas as gavetas de todas as câmaras mortuárias estavam abertas. E eu sabia que não estava mais sozinho. Algo, ou alguém, estava ali, observando, esperando. Eu corri para a saída, deixando tudo para trás, sem olhar para trás. Nunca mais voltei ao necrotério. Pedi demissão no dia seguinte sem explicações. Mas até hoje, os sussurros me seguem. Às vezes, à noite, ainda ouço aquela risada baixa e rouca, como se o que quer que estivesse naquele necrotério ainda estivesse me perseguindo, esperando o momento certo para me levar de volta. Eu sei que aquele lugar é maldito, e sei que aqueles que ousarem entrar lá estarão brincando com forças que não podem compreender. Se algum dia você ouvir sussurros em um lugar onde deveria haver apenas silêncio, não ignore. Pode ser um aviso, ou o som de algo muito,
muito pior. Depois daquele episódio, eu tentei retomar minha vida, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. As noites se tornaram intermináveis, cheias de insônia e medo. Cada pequeno ruído, cada sombra que se movia, fazia meu coração disparar. Eu sabia que havia deixado algo para trás naquele necrotério, mas também sabia que, de alguma forma, ele ainda estava comigo. Os sussurros que eu pensei ter deixado para trás começaram a aparecer em minha casa. No início, eram tão baixos que eu quase conseguia ignorá-los, mas com o tempo foram se tornando mais altos, mais insistentes. Eu evitava olhar para os cantos escuros da minha casa, temendo o que poderia ver ali. Uma noite acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Ao abrir os olhos, percebi que a casa estava em completo silêncio, um silêncio tão profundo que parecia antinatural. Foi então que senti uma presença. Algo me observava do canto do quarto. Com o coração disparado, virei lentamente a cabeça para olhar, e lá na escuridão vi algo que congelou meu sangue. Uma figura sombria, quase indistinta, mas definitivamente humana, estava parada, me observando. Era alta, magra, e seus olhos brilhavam de uma forma que era impossível ignorar. Eu sabia que era o mesmo espírito que habitava o necrotério. Ele havia me seguido, e agora estava na minha casa. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, como se estivesse preso sob um feitiço. A figura começou a se mover, lenta e silenciosamente, se aproximando cada vez mais da minha cama. Senti um frio intenso se apoderar de mim, uma sensação de desespero absoluto. Queria gritar, mas minha voz não saía. A figura se aproximou até que pude ver seu rosto, ou o que restava dele. Era uma mistura de carne em decomposição e ossos expostos, como se o corpo tivesse sido preservado em algum estado de decomposição eterna. Aquele rosto, ou o que quer que fosse, sorriu para mim, um sorriso distorcido e grotesco que eu nunca mais seria capaz de esquecer. Finalmente, consegui soltar um grito, mas ele foi abafado pelo riso baixo e rouco que agora preenchia o quarto. A figura estendeu a mão em minha direção e eu senti o toque gelado em meu peito, como se estivesse sugando a própria vida de dentro de mim. Foi quando tudo se tornou um borrão e eu desmaiei, caindo em uma escuridão profunda. Quando acordei, o quarto estava vazio e iluminado pela luz fraca do amanhecer. A figura havia desaparecido, mas a marca de seu toque ainda estava lá, gravada na minha pele como uma queimadura gelada. Naquele momento, eu soube que a presença nunca me deixaria. Desde aquela noite, fui forçado a viver com o conhecimento de que estava marcado por algo além da compreensão humana. Os sussurros continuaram, às vezes mais intensos, às vezes mais fracos, mas nunca realmente desaparecendo. Eu tentei buscar ajuda, mas ninguém acreditava em mim, e aqueles que me ouviam acabavam se afastando, como se sentissem o perigo que me cercava. Fui isolado, vivendo como um recluso, tentando de todas as maneiras manter aquela presença à distância. Mas ela sempre encontrava uma maneira de se infiltrar, de me lembrar que estava ali, esperando o momento certo para me levar de volta ao lugar onde tudo começou. Eu sei que meu tempo está se esgotando. Cada noite se torna mais difícil, cada sussurro mais perturbador. Às vezes, sinto o toque gelado na minha pele novamente, como se estivesse prestes a ser puxado para a escuridão. Sei que, eventualmente, não conseguirei escapar. O necrotério me chama, e um dia, em breve, terei que responder. Quando isso acontecer, sei que não haverá volta. A presença que me persegue finalmente me levará, e serei apenas mais uma alma perdida naquele necrotério amaldiçoado, mais uma voz a sussurrar no silêncio. Então, se um dia você ouvir esses sussurros, se sentir que algo está te observando da escuridão, corra. Corra o mais rápido que puder, porque talvez, só talvez, você ainda tenha uma chance. Quanto a mim, estou condenado a viver sabendo que a escuridão sempre me encontrará.
E quando isso acontecer, finalmente serei levado de volta para onde pertenço, ao necrotério, onde as almas perdidas nunca descansam.